Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para... Eu acabei não pegando o tema. Eu vou te falar. Deixa eu pegar aqui, peraí. Mandado de segurança e relação do mandado de segurança com reclamação trabalhista. A relação do mandado de segurança com as reclamações trabalhistas, né? O nosso palestrante, ou ministrador do bate-papo, ou professor, né? A gente pode escolher aqui o colega, né? O que a gente quiser aqui para apresentar, o Ivan da Costa Alemão Ferreira, que é bacharel em História e Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Sociologia pelo FRJ, professor associado da Universidade Federal Fluminense desde 1995, foi advogado sindical de 87 a 93, ingressou na magistratura do trabalho em 93 e exerce o cargo de desembargador do trabalho desde 2013. Escreveu diversos artigos e livros como A Esquerda no Direito do Trabalho, Discursos, Fatos e Desencontros, Justiça do Trabalho, Análises Críticas, OAB e Sindicatos, Importância da Filiação Corporativa no Mercado, Desemprego e Direito ao Trabalho, né? Então, a gente vê que o Ivan tem muita coisa para nos dizer, né? Uma vasta experiência, anos de estudo, né? E a gente espera muito desse tema, Ivan. Então, com você, fica à vontade. E aí, só lembrando mais uma vez, as pessoas podem fazer perguntas no chat, ou quem quiser, abre o vídeo ou abre o áudio e faz a pergunta também para o Ivan. Uma boa tarde a todos. Bem, boa tarde a todos. Não foi eu que dei esse currículo para ele ler, não. Eu, na verdade, eu me coloco aqui hoje muito mais como minha experiência como presidente da CEDIA, né, que é a Seção de Dissídio Individual, e nem me coloco aqui como processualista, mas que eu estava até conversando anteriormente com o Flávio, a intenção aqui hoje é até passar uma experiência mesmo, né, com o mandado de segurança, experiência até que eu tive, né, como juiz de primeira instância e agora como desembargador e presidindo a CEDIA, né? Também fiz questão de ser uma quantidade pequena de pessoas, né? Não ser algo muito grande, porque não estou nem com espírito de dar palestra, live, essas coisas, não. Seria mais um bate-papo mesmo, né? Por isso que a palavra está aberta para qualquer um que quiser fazer pergunta, quiser falar alguma coisa, muito mais dentro desse espírito, né? Tem também aqui, além dos magistrados, né? Tem também servidores também que trabalham lá na CEDIA, né? Então, todo mundo tem algum contato aí com um mandado de segurança, né? Então, essa que é a minha forma de apresentar, da minha apresentação. O mandado de segurança é um tema muito atrativo para estudante, para todo mundo, embora é difícil até as pessoas, às vezes, terem contato com o mandado de segurança. Muitos advogados, posso dizer, nunca ajuizou o mandado de segurança, né? Enfim, ou às vezes não ajuiza, ou por falta de conhecimento, ou porque tem medo também de provocar o juiz e depois ter algum tipo de represália. Então, o mandado de segurança tem aquela imagem assim, meio obscura e, ao mesmo tempo, também como salvadora, o remédio, né? O remédio heróico. Então, existe assim como se fosse assim a última coisa, né? O último recurso, né? O recurso dos recursos. Então, existe essa... Eu, pessoalmente, eu gosto muito do tema, acho o tema muito interessante. Como advogado, logo quando saiu o mandado de segurança coletivo, o primeiro mandado de segurança que eu fiz, assim, que eu lembro, né, foi pelo Sindicato Metalúrgico, mandado de segurança coletivo contra aquela comissão feita pelo Collor
para reformar a CLT. Ele criou uma comissão para reformar a CLT. E eu fui em Brasília e tal, juizei o mandado de segurança coletivo, reivindicando a paridade, como já tinha na Constituição, a metade ser representante de trabalhadores, outra metade representante de empregador. E depois que eu entrei com esse mandado de segurança, foi alterado, embora lá o ministro, na época, Rezec, extinguiu esse processo sem resolução de mérito, arrumou uma desculpa lá para extinguir o processo, mas eles modificaram a comissão, e aí depois saiu uma outra comissão, até aquela comissão que o Arnaldo Susequinde entrou, e depois ele saiu, dizendo que não poderia, a lei, hierarquicamente, a lei está abaixo da negociação coletiva, enfim, é uma discussão, na época, bem interessante. E essa comissão também acabou que não deu em nada, né? Seria um projeto já nos moldes ali daquela época, do governo Collor, mas não chegou-se a fazer o projeto, mas o projeto, obviamente, não chegou a ser aprovado. Foi um projeto bem liberal para a época, né? Bem, a importância também do mandado de segurança, né? Eu vou fazer um visual para mostrar como o tema desenvolveu. Eu comecei com esse livro, que todo mundo deve conhecer, já deve ter lido, né? Deixa eu ver se chega aqui perto. Um autor aí que talvez vocês nunca tenham ouvido falar na vida, né? Acho que ninguém ouviu falar, viu? Alguém? Ele era o Deus, né? E, olha só, eu comecei estudando aqui. E agora, esse livro já tem outros, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. O Gilmar Mendes, né? O Arnoldo Aldo, que é um civilista e tal, e aqui a grossura. Então, isso aqui já mostra um pouco a evolução do assunto. Uma primeira questão que eu gostaria de analisar, e isso até, meu modo de ver, é até pouco discutido, deveria ser discutido mais, que é o problema do mandado de segurança contra ato judicial. Espera aí que eu estou procurando aqui. Me perdi um pouco aqui no visual. A discussão da possibilidade do mandado de segurança contra um ato judicial é algo que não surgiu desde o seu início do mandado de segurança. Houve uma discussão se poderia haver mandado de segurança contra ato judicial. Essa é a última propaganda que eu vou fazer, tá? Esse livrinho aqui, também da década de 80, ele é interessante, da Rudalvin, da Teresa Rudalvin. Né? Ele aborda, esse livrinho aborda, é um livrinho pequeno, tal, e ela tem opiniões, tinha, né, opiniões na época, né? Hoje eu não sei como é que está a opinião dela, mas muito avançada em relação ao mandado de segurança, em relação a cautelar, e ela expõe aí essa discussão do que havia uma resistência a mandado de segurança contra o ato judicial. E, realmente, embora hoje seja pacífico que há o mandado de segurança contra ato judicial, mas há uma série de congruência, né? Quando o mandado de segurança contra um ato judicial não é a mesma coisa que um mandado de segurança contra uma autoridade, como um poder executivo.
Quer dizer, são coisas que não são iguais, e isso cria uma certa dificuldade da própria aplicação da lei do mandado de segurança. Ou seja, tem dispositivos ali na lei do mandado de segurança que acaba não encaixando muito bem quando se trata do mandado de segurança contra um ato judicial. Eu vou citar alguma dessas incongruências, no meu modo de ver. Uma delas é a autoridade recorrer, né, o mandado de segurança, a lei do mandado de segurança, no seu parágrafo 2º do artigo 14, fala que a autoridade contesta, né, e recorre. Então, quando se trata do ato judicial, o juiz, no caso, ele não é aceito que ele venha sequer interpor um embargo de declaração ou interpor um recurso ordinário, né? Quer dizer, ele já começa com uma distinção muito grande. Porque, veja bem, um mandado de segurança contra uma autoridade, um prefeito, um ministro, quando ele recebe um mandado de segurança, ele encaminha ali para o procurador do órgão, né, o advogado do órgão, que vai fazer uma contestação, depois vai recorrer, etc. E tal. O juiz, quando ele recebe, né, uma intimação, ele, no máximo, presta a informação e ponto final. Né? Então, o porquê? Por que isso? Porque até ele passaria quase que a ser suspeito, né? Se ele começa a defender muito o seu ponto de vista, a ponto de recorrer, ele começa a se confundir ali com o interesse de uma das partes. Então, por aí a gente já vê que o mandado de segurança contra um ato judicial, ele tem essa limitação, né, da parte da autoridade. Não é a mesma autoridade coatora, porque é uma autoridade que está julgando que, em tese, é imparcial, ou tem que ser imparcial, né, deve ser imparcial, e nesse momento que ele é atacado por uma das partes, há essa dificuldade, né, dele se colocar ali realmente como uma autoridade coatora em outra situação. Então, isso já é uma diferença significativa do mandado de segurança no sentido geral e quando é no mandado de segurança em relação ao ato judicial. Uma outra diferença é a que se refere a terceiro interessado, né? Que no mandado de segurança, na lei do mandado de segurança, não existe essa obrigatoriedade de intimar ou de citar. Isso veio pela uma construção doutrinária, inclusive o Eli, né, já naquela época lá, ele é um dos grandes defensores de fazer a intimação do terceiro prejudicado, até usava essa expressão, terceiro prejudicado, que era, então, a possibilidade de citar, e hoje a doutrina entende até como uma citação, embora, no caso do ato judicial, quando você se refere a ato judicial, essa citação ou essa ciência, essa dar ciência, no nosso regimento interno, inclusive, usa a expressão dar ciência, eu acho até mais feliz. Eu não concordo, aí eu discordo dessa doutrina que coloca como citar, porque o citar pressupõe contestar e tal. Na verdade, há necessidade de dar ciência, né? E se ele quisesse manifestar, o terceiro prejudicado, o terceiro interessado quisesse se manifestar, ele se manifesta. Se não quiser se manifestar, ele não vai ter uma consequência ali, né? de revelia, de confissão, nada disso. Então, embora que para os atos judiciais, isso tem um peso muito importante. Tem um peso importante para o ato judicial, porque é o terceiro interessado que, na verdade, vai fazer o papel da contestação e do recurso. Então, é interessante isso. Né? Se nós pegarmos
o mandado de segurança contra um ato de uma autoridade, um poder executivo, o terceiro prejudicado ali é quase que insignificante, por isso que a lei não fala nessa obrigatoriedade. Quem é o terceiro interessado quando uma associação, alguém, às vezes, um mandado de segurança contra um prefeito, contra um ministro? Quem é o terceiro prejudicado? É até uma coisa meio difícil de localizar. Já quando se refere ao mandado de segurança contra ato judicial, aí você tem isso mais nítido. Né, do terceiro interessado, geralmente é a outra parte do processo. Embora, é bom ressaltar também, porque você tem mandados de segurança contra ato judicial que não tem o terceiro interessado. Não é sempre que você tem um terceiro interessado. Você pode ter uma discussão ali, por exemplo, de liberação de alvará, que é uma discussão do advogado com o juiz, que não tem diferença para as partes, em relação a liberar um ato, por exemplo, muito amplo do juiz, reunião de processo, em que envolve vários processos, não tem exatamente um. Se a parte se sente perseguida pelo juiz, enfim, você tem casos, né, em que você nem tem a figura, não é obrigatória a figura do terceiro interessado. Então, isso também mostra bem a diferença do mandado de segurança contra ato judicial. Outra questão também de distinção, a lei de mandado de segurança fala que a liminar, né, a liminar do relator, suspende o ato. Quer dizer, normalmente essa que é a acepção, né? A autoridade coatora lá mandou apreender alguma coisa, fazer algum ato. O mandado de segurança ele tem geralmente a finalidade de suspender o ato. Já quando você trata de ato judicial, já ganha um sentido de recurso, quase, né? Aquela questão do recurso, ela já ganha um sentido de deferir uma liminar que a autoridade não deferiu. Né? É um típico recurso, porque, em princípio, o mandado de segurança ele é feito para suspender o ato. Né? Essa aqui é o artigo 7, inciso 3, né, lá da lei, inclusive no nosso regimento interno também, o artigo 198, parágrafo 2º, fala em suspender o ato. Mas, como ele ganha um grau meio recursal, acaba sendo também de deferir aquilo que não foi deferido. Eu vou até depois voltar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas ainda mostrando a distinção do ato judicial para o outro, a questão do duplo grau de jurisdição. Tá? A lei do mandado de segurança, artigo 14, parágrafo 1º, fala: concedida a segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Então, quer dizer, sempre que se conceder a segurança, porque está se partindo do pressuposto que a autoridade é um ente público e que, então, é a necessidade do duplo grau de jurisdição. Então, todos os mandados de segurança devem ir para o duplo grau de jurisdição. Inclusive, nesses casos atuais, que nós temos a competência hoje da primeira instância, né, que aí sim, na primeira instância, o mandado de segurança é aquele mandado de segurança mesmo, né? Um ato contra o ministro, enfim, tem o duplo grau. Mas já no caso aqui nosso, né, nós temos a súmula 303, o inciso 4, que fala: em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário na relação processual figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese que figura no feito como impetrante terceiro interessado, pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa. Quer dizer, só no caso, então, que há a concessão prejudicando diretamente o ente público, aí nós temos o duplo grau de jurisdição. Quer dizer, não é de qualquer, evidentemente, aí é uma adaptação lógica para o caso de ato judicial, porque sendo partes prejudicadas, partes particulares, não tem motivo do reexame necessário. Então, aqui o TST já fez
essa readaptação. Uma última distinção que eu faço aqui do ato judicial em relação ao mandado de segurança contra o ato judicial é a obrigatoriedade, isso tem no artigo 9º da Lei de Mandado de Segurança, também no artigo 7.2, de dar ciência, né, àquele órgão subordinador. Então, o mandado de segurança ele é contra a pessoa, né, que praticou o ato, e a necessidade de comunicar aquele órgão, ou a pessoa jurídica que ele faz parte, a que ele está subordinado. Então, é uma medida, né, que deve ser tomada no sentido de comunicar, vamos dizer assim, ao superior, né, ao superior máximo daquela pessoa que está sofrendo, daquela autoridade que está sofrendo o mandado de segurança. Isso aí também não tem sentido, né, no ato judicial. Vai comunicar o ato ao presidente do tribunal, enfim, não tem uma lógica. Então, a gente já vê aqui que uma diferença muito grande de mandado de segurança contra ato judicial. A lei é a mesma, mas ela não é coerente para tudo, né? É evidente que hoje em dia está mais do que claro que cabe mandado de segurança contra o ato judicial, mas ainda tem diferenças que, às vezes, isso causa polêmica, né? Causa polêmica no dia a dia dos mandados de segurança, quando não fazemos essa distinção. A outra questão, gente, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, eu vou passar para outro ponto. Se alguém quiser falar alguma coisa, não tem problema não, tá? Aliás, eu não estou vendo a imagem aqui no meu, estão todos camuflados aí, só com as iniciais. Ivan, aproveitando aqui que você deu uma parada, e já que você está entrando nesse tema do ato judicial, vou dar uma apertada na coisa aqui. A correição parcial e o mandado de segurança se confundem? Essa atuação, por exemplo, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em cassar decisões judiciais, isso deveria se dar pelo mandado de segurança? Você pensou... Na lei anterior, não se ajuizava mandado de segurança quando havia recurso próprio ou correição. Tá? Então, já era uma condição pré-requisito. A lei atual não exige que o impetrante tenha tentado antes a correição. A correição, ela atua no sentido de não haver tumulto processual. Ela não vai interferir, a correção ela não pode interferir, ou pelo menos em tese, né? Ela não deve interferir no direito líquido, certo? No direito mesmo, né? Muito mais a correção, ela está muito mais no plano do prosseguimento do devido processo legal, no sentido de não haver um abuso, um tumulto, uma decisão teratológica, alguma coisa que o juiz pratique e que pode ser corrigido pela correição, que é muito mais fácil, prático. A correição é só o corregedor que decide, é fácil o acesso ao corregedor, às vezes até nem é muito utilizado, mas é um mecanismo bem simples e com rapidez, porque o corregedor ele atua com bastante rapidez, e até mesmo não só em relação às partes, você também tem a correção em relação a conflito entre juízes, né? Quem é juiz de primeira instância sabe disso. Não, quem tem que julgar é o fulano, ele que instruiu, ou foi anulado, quem tem que julgar é o outro. Então, volta e meia, você tem também conflitos ali, e também funcionais e tudo. Então, para mim, é bem diferente o âmbito da correição, do corregedor, do mandado de segurança. O mandado de segurança ele já vai atingir um mérito mesmo do direito, né, da parte. Então, tem essa diferença grande para mim. A outra questão que eu vou aqui analisar
que é trazendo aqui essa questão do ato judicial, que eu falei até agora, para o âmbito da Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, as reclamações trabalhistas, e é bom hoje distinguir isso, né? Porque hoje na Justiça do Trabalho você tem várias ações diferentes, que não são reclamações trabalhistas. Ampliou, principalmente a emenda 45, 2004, ampliou bastante a competência da Justiça do Trabalho. Então, estou me referindo aqui à reclamação trabalhista, que é aquela mesmo que surgiu, né, dentro a grande novidade, né, no século XIX, criada pelo Chiovenda, que teve a primeira experiência lá em 1912 na Índia, que é uma invenção que foi feita no sentido de se seguir um princípio da inapelabilidade das interlocutórias. O que é isso? É não se recorrer de imediato de decisões interlocutórias. Então, esse princípio inovador, qual era a intenção? Fazer um processo bem rápido e concentrado, talvez até dentro mesmo de uma audiência, né? Uma audiência ele pode ter a contestação, instrução, sentença, e qualquer incidente ali na audiência um despacho interlocutório que o juiz normalmente deve dar, e qualquer outro despacho que ele der é, então, considerado uma decisão interlocutória e não cabe recurso de imediato, cabe o chamado recurso diferido, né? Quer dizer, aquele recurso que vai ser feito em outra oportunidade, ou seja, não há preclusão. Isso também deixa à vontade a parte para recorrer posteriormente. Embora aqui, só fazendo um parêntese, né, existe aquela discussão se o advogado protestou ou não. Isso não é uma coisa muito clara nos tribunais, mas o meu ponto de vista é que tudo que foi indeferido já mostra que há um inconformismo da parte, não precisa protestar. O protesto ele deve existir quando o juiz dá algum procedimento e que pode ser prejudicial, aí não é indeferimento. Ele faz uma determinação, um adiamento, ou vai ouvir uma testemunha, enfim, que a outra parte não está interessada e tal. Aí sim, mostrar o inconformismo, né? Eu quero protestar, Celestal, quero que fique consignado meu protesto contra este encaminhamento. Agora, se foi um indeferimento, um requerimento que ele fez e foi indeferido, está mais do que claro ali que ele pode recorrer posteriormente. Embora alguns relatores, eu tenho divergido isso em alguns momentos, entendem que mesmo no caso do interferimento tem que protestar. Eu pessoalmente, acho isso inútil, você protestar contra o indeferimento. O que você protesta é quando dá algum encaminhamento que você não concorda, né, por um motivo ou outro. Então, aquele protesto marca ali o seu momento de que você se insurgiu. Por quê? Porque você tem aquele princípio que você deve se manifestar no primeiro momento, né? A arguição de nulidade ou alguma coisa que você vai recorrer posteriormente para não haver uma preclusão ou não haver uma demonstração de oportunismo processual. Você, então, já naquele primeiro momento, você demonstra, deixa cravado ali que você não concordou, e isso você pode, né, com mais facilidade, depois de recorrer. Então, é a prática que existe nas reclamações trabalhistas, porque não há essa possibilidade de um recurso antes da decisão terminativa, na fase de conhecimento, e também na execução. Na execução, um pouco mais complicado, mas também existe esse princípio, né? O agravo de petição, ele, em princípio, também ele ocorre já com uma decisão terminativa, mas na execução sempre há algo... eu costumo dizer que a execução, e eu gostei eu gostei muito de estudar a execução, até escrevi sobre isso, porque na fase de conhecimento a gente tem aquela escadinha, né? Dificilmente sai daquilo. A execução é sempre uma surpresa, e você está sempre desconfiado, né, na execução, se a parte está agindo de má fé ou não está agindo, muito mais do que na fase de conhecimento.
porque ali você tem a fraude, você tem o devedor que tenta esconder os bens, ou, enfim, é muito mais complicada a execução, no sentido de você definir ali possibilidades do agravo de petição. Então, o que eu quero dizer? Na reclamação trabalhista, esse princípio da inapelabilidade das interlocutórias, que foi muito bem aplicado, foi um avanço, né, no Brasil, nas reclamações trabalhistas, né, o surgimento desse princípio foi muito bem aplicado. Ivan, o seu som parou, Ivan. Ivan, o seu som parou. Como vai represar, né, no recurso ordinário, no recurso próprio, então aquilo tudo pode ser anulado desde lá de trás. Né? Então, você tem também esse risco quando que você tendo recursos para decisão interlocutórias, que é o agravo de instrumento, né, no processo civil, você reduz essa quantidade. Mas como se considerou, em termos de custo e benefício, que os agravos de instrumento tornavam o processo muito mais moroso, por quê? Porque, vamos supor, você vai recorrer de uma decisão interlocutória que você não concordou, mas quando chega lá na decisão determinativa, ela é a seu favor. Você não vai nem recorrer. Então, né? Quer dizer, isso aí evita o princípio da inapelabilidade, permite a concentração de evitar você fazer recursos inúteis. Tá? Essa que é a questão. Mas aí entra o mandado de segurança. Como a reclamação trabalhista ela não tem essa possibilidade de apelação da decisão interlocutória, entra em campo o mandado de segurança. Que aí, eu hoje, embora eu tenha sido sempre um grande defensor desses princípios do que eu venda e de celeridade, a verdade é que o nosso processo do trabalho ele está cada vez mais complexo e mais semelhante ao processo civil, ao CPC. Hoje até eu diria que se revogasse toda a parte da CLT de processo e transferisse para o Código de Processo Civil, não ia se sentir muita diferença, não. Nós já não praticamos o ius postulante, né? As contestações já podem ser apresentadas antes, de alguma forma, um tema meio polêmico, mas, enfim, e a complexidade dos processos, a profundidade dos temas, as decisões vinculantes, né, vinculativas que existem, enfim, a complexidade já é tão grande, que o índice, né, de dificuldade de não resolver as decisões interlocutórias vai acumulando algo enorme. Tá? E aí, qual o instrumento que é utilizado? O mandado de segurança. Então, nós temos uma demanda de mandado de segurança, né, significativa, e que eu até considero algo desproporcional quando tratamos da nossa instituição. Da nossa, que eu digo, quase que de todo o judiciário, especificamente a Justiça do Trabalho. Porque, veja bem, nós temos, como que é constituído no nosso tribunal, né? E outros também semelhantes. Nós temos o tribunal, né? O colegiado inteiro, o pleno, né? São 54 desembargadores, e que é dividido em CEDI e CEDIC. Né? Então, nós temos uma primeira diferença, que é a sessão de dissídio coletivo e a sessão de dissídio individual. Essa sessão de dissídio individual que eu presido. E ela é subdividida em CEDI 1 e CEDI 2.
Então, nós temos a CD1, que é a ação rescisória, que é uma composição de desembargador próprio para ação rescisória. E temos a CD2, que cuida só de mandado de segurança. Então, nós temos um colegiado, né, de 14 desembargadores, eram 16, tivemos uma reforma regimental que diminuiu para 14 desembargadores, que vai, então, decidir sobre uma decisão interlocutória de um juiz de primeira instância. Que não resta dúvida que, se nós tivéssemos o agravo de instrumento, seria a turma. Uma turma composta por 5 desembargadores. E que a própria turma que vai julgar depois o recurso ordinário. Seria até mais econômico. Ela decidiu a decisão interlocutória e ela vai depois receber o recurso da decisão terminativa, que vai, então, ter uma coerência. Então, nós temos órgão separado para a decisão interlocutória, mandado de segurança, tipo uma espécie de recurso, acaba sendo, né? Com uma composição maior, que é para decidir decisão interlocutória, não é nem a decisão terminativa. Então, é um fato visível. Nesse tema que você está falando, o Marcos P., eu não sei o sobrenome dele, fez uma pergunta aqui, que ele acha que na Justiça do Trabalho os requisitos da liquidez e da certeza não costumam ser expressamente analisados. E, na prática, o instrumento é utilizado para se insurgir contra qualquer coisa que não comporte um recurso específico. É mais ou menos isso que você está falando aí, que se tivesse um agravo de instrumento, talvez não teria tanto mandado de segurança, né? O que você acha? Exatamente. Ele está correto. O mandado de segurança ele é utilizado hoje, acaba sendo utilizado, muitas vezes, pela ausência de outro recurso, não tem dúvida nenhuma. Então, é o caminho, mas, na verdade, veja bem, não é a mesma coisa tecnicamente. Por quê? Porque o agravo de instrumento ele é muito melhor para um recurso de decisão interlocutória, porque ele transfere para a segunda instância, ele devolve, né, a expressão mais correta, ele devolve para a segunda instância o conhecimento e ele podendo reformar totalmente aquilo que foi decidido. Já no mandado de segurança, não. No mandado de segurança, vai ter que se verificar se há direito líquido e certo ou não. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vou julgar um mandado de segurança, se estivesse julgando um agravo de instrumento, eu modificaria uma decisão. Não concordo com aquilo que o juiz decidiu, eu vou modificar. Agora, já no mandado de segurança, não. No mandado de segurança, muitas vezes a gente chega a essa conclusão e a gente chega e diz isso, né? Olha, eu concordo com a tese do que está sendo defendida pelo impetrante, mas isso não é um direito líquido e certo, isso é algo que depende de entendimento, de instrução, enfim, né? Ou você não concorda com o entendimento do juiz que proferiu. Então, ele deu uma liminar lá, vamos supor, mandou reintegrar um trabalhador, uma coisa desse tipo. Eu não daria, vamos supor. Se fosse agravo de instrumento, eu iria modificar. Ou então o contrário, né? O juiz indeferiu a reintegração. Eu acho que deve ser deferida. No agravo de instrumento, os indícios e tudo mais já são suficientes para fazer. Já quando se trata de mandado de segurança, aí há um funil. Há um funil. Você vê, às vezes, um ato que você não dá contrário, né, à autoridade, mas você não vai poder, porque naquilo não é algo como mandado de segurança. É claro que aí você tem, né, é lógico que esse funil na Justiça do Trabalho, ela corre quase sempre um risco de ser ampliado, justamente pela falta do agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento, quando começou aquela discussão lá atrás, que eu comentei, da possibilidade do mandado de segurança contra ato judicial, era no sentido do mandado de segurança servir para dar efeito suspensivo aos recursos, porque existiam os recursos, né? No cível existiam os recursos.
Agora, esse recurso, muitas vezes, ele não tinha o efeito, né, suspensivo, então o mandado de segurança ele tinha um sentido de dar um efeito suspensivo ao recurso. E aqui no nosso caso, não, né? No nosso caso foi acabou se adotando o rito do mandado de segurança. Então, o que eu estou dizendo? Hoje, eu até reavalio o rumo que o reclamação trabalhista, até falar reclamação trabalhista, outro dia eu vou falar isso, a pessoa até falou, você não usa essa expressão, reclamação trabalhista, tal, né? É uma coisa que já até o nome está um pouco desgastado. Então, o que acontece? Existe essa situação, que é uma situação, a meu ver, um tanto desproporcional, que talvez até já fosse um caso de poder se estudar a possibilidade de um agravo de instrumento a continuar esse ritmo, né, do processo do trabalho, pelo menos para algumas coisas, né, já se poder dar, porque aí vai para a turma lá de 5 desembargadores que vai julgar o futuro recurso ordinário, ele aprecia aquilo, né, em vez de ser uma coisa que foi apreciada pelo colegiado. E mais, se o mandado de segurança ele ataca uma decisão interlocutória e se concebe que aquele impetrante tem direito a líquido certo daquela decisão interlocutória, esse mandado de segurança, um acórdão, né, esse colegiado enorme de desembargadores, ele vai perder totalmente o objeto quando o juiz lá julgar der a sentença definitiva da reclamação trabalhista, que pode ser totalmente contrário o que um juiz de primeira instância julga, pode ser totalmente contrário, entre aspas, né? Porque é uma decisão interlocutória, em tese se discute só o âmbito da decisão interlocutória. E se, lá na frente, por exemplo, o impetrante conseguiu a concessão da segurança, foi deferido. Então, vamos dizer que ele estava pedindo a produção de uma prova, o juiz estava indeferindo, ou uma liminar, o juiz indeferiu, etc. O mandado de segurança determina. Quando chega lá na frente, o juiz pode julgar contra E dessa decisão, da sentença, vai caber recurso ordinário que vai para uma turma. Não vai para aquela sessão, aquele colegiado que julgou o mandado de segurança. Então, veja bem, tudo aquilo que foi feito no mandado de segurança é um episódio. É um episódio que vai ser, inclusive, a perda de objeto, né? Se o mandado de segurança foi dado liminar, mas ainda está aguardando o acórdão do colegiado, ele está em tramitação ainda, houver a sentença da primeira instância, perde-se o objeto do mandado de segurança. Tá? Então, o que se pode dizer? É um esforço, né, muito grande para depois algo que vai ser uma decisão que pode rever. E aí eu levanto uma questão, e, aliás, eu digo até a verdade, que o que me motivou um pouco a pensar nesse bate-papo e tal, o que me induziu bastante a fazer isso? Uma coisa que eu vejo na prática
de relação da primeira instância com a segunda, que é interessante, porque eu vejo, às vezes, que o juiz de primeira instância, quando a parte ajuiza o mandado de segurança, às vezes ele deixa o processo sobrestado, aguardando o mandado de segurança, sem nenhuma necessidade. E, às vezes, o relator também, não muito claro, mas, às vezes, até de forma clara, fica com o processo sobrestado, aguardando a sentença para ter a perda de objeto do mandado de segurança. Quer dizer, e isso cria, às vezes, um impasse, né? Vamos supor que os dois resolvam aguardar o outro a decidir a decisão terminativa, né? Estou me referindo à decisão terminativa da reclamação trabalhista ou terminativa do mandado de segurança. Então, é uma coisa, às vezes, que fica, porque, às vezes, o juiz da primeira instância, vou aguardar lá, e o outro tem interesse, às vezes, acaba podendo ter um interesse de ver se tem perda de objeto. Então, é uma situação que eu recomendo, né, e alerto, que, principalmente para o juiz de primeira instância, que o fato de ter deferido uma liminar, não há nenhum impedimento, absolutamente nada, para ele julgar, a não ser que uma hipótese raríssima do mandado de segurança ser de sobrestar o processo, mas aí é uma decisão que vem, né? O cumprimento de decisão judicial, e não o juiz, por conta própria, sobrestar o processo, aguardando a decisão, porque aquela decisão ela vai ter natureza interlocutória. Não impede, de forma alguma, a não ser que pode ter, né, o caso do juiz estar aguardando, por exemplo, ele quer fazer uma perícia, uma coisa para... E aí sim, nesse caso, tudo bem, não vamos generalizar também que qualquer sobrestamento, né? Pode ser até que ele está querendo produzir a interesse numa prova, numa coisa que para ele julgar, foi dado uma liminar para não ser realizado, então ele quer aguardar também para ver, né, o resultado lá do mandado de segurança. Lembrando que o mandado de segurança, quando sai o acórdão na CEDI, cabe recurso ordinário para o TST também, né? Então, às vezes, esse sobrestamento, às vezes, ele pode não terminar ali, porque pode ter um recurso para o TST, porque sendo a mandado de segurança a instância originária é o TRT, o recurso ordinário para o TST do mandado de segurança. É igual a qualquer outro recurso, tem muita reforma, né? O TST a possibilidade de reforma é igual a qualquer outro processo, né? Não tem muita diferença nisso, não. Então, há aí essa situação, né, de um certo desconexão, eu acho, aí, entre a primeira instância e a segunda instância na celeridade processual. Essa possibilidade de ser modificada a decisão do juiz de primeira instância, ela é também um tema polêmico, né? Porque nós tínhamos aqui a súmula 418 do TST, que considerava, né, a súmula dizia o seguinte: a concessão de liminar ou homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelado para a via do mandado de segurança. Isso dava uma polêmica enorme. Agora foi revogada essa parte da súmula que falava em faculdade, né? Ficou só a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelado via mandado de segurança, que eu não sou simpático a isso, né? Porque eu entendo que a homologação de acordo, se ela não for homologada, merece uma fundamentação,
né? Tudo que é indeferimento deve merecer uma fundamentação, então não uma faculdade, né? A faculdade do juiz é algo muito flexível demais, né? Flexível demais. No caso, nós tínhamos essa súmula, isso dava muita discussão, se quando o juiz indefere, é uma faculdade, ou se a parte tem direito, a parte que requereu a liminar e que foi indeferida pelo juiz de primeira instância, se é um direito dela ter o deferimento daquela liminar. Lógico, dentro do critério, né, dos requisitos. E prevalece hoje esse ponto de vista, né, de que a liminar ela é um direito, ela é um direito, né, em princípio, né, daí um direito líquido e certo. Então, pode ser que um pedido de uma liminar que é indeferido pode-se entender, dentro de uma análise, né, que aquela parte que impetrou o mandado de segurança tem o direito. Daí, nós temos uma quantidade razoável de deferimentos, né, de liminares. Nós temos, inclusive, alguns temas aí que há um alto índice de deferimento. Embora, né, embora se diga que é um direito líquido e certo, isso também, todas essas decisões são suscetíveis a questionamentos, a divergências. A CEDI tem muita divergência, né? Muita divergência, sempre teve, sempre muda a composição, mas tem tinha uma época aí que a gente até brincava comparando com o STF, né? De algumas decisões ali ficava aquele 6-5, mais ou menos dessa quantidade de divergência. A liminar, agora eu vou falar, tá? Da liminar que o relator dá, né? Falei da liminar que o juiz dá, e a liminar agora do próprio relator. Há também uma certa, vamos supor assim, controvérsia sobre isso, né? Aí já é uma competência do relator e a competência do colegiado, que a lei não trata disso, né? Não há uma definição muito clara, e eu até digo aqui que volta e meia a gente tem discussões na CEDI em relação a esse tema. E eu vou expor aqui, né, logicamente, aquilo que eu acredito que seja. Eu entendo que o direito líquido e certo ele é da competência do colegiado. E as decisões interlocutórias, principalmente liminar, né, quando basicamente quase todo mandado de segurança vem com um pedido de liminar e o relator ele se pronuncia. Se dá sem apreciação, deve se dar, meu modo de ver, né, sem apreciação do direito líquido e certo, do mérito, né, que é o caso, por exemplo, do prazo de 120 dias, se não foi atendido. Então, aí você pode extinguir de plano, né, o relator já extingue de plano. Irregularidade de representação, embora aí há também muita discussão sobre isso, eu acho que deve ser dado prazo para regularizar, né? A súmula 415, que trata de tema relacionado a isso, diz que quando a procuração do advogado é só para reclamação trabalhista, aí sim não serve para o mandado de segurança. Mas se aquela procuração ela já foi geral para o foro e tal, ela já tem a finalidade, né? Eu defendo o prazo, porque eu entendo que representação não é prova. Porque o que acontece? O mandado de segurança ele tem que ter a prova pré-constituída. Não há instrução no mandado de segurança. Então, por que a prova é pré-constituída? Porque o impetrante ele já
tem a prova do seu direito líquido e certo. Senão não é direito líquido e certo. Quer dizer, para ser direito líquido e certo, ele tem já que ter a prova daquilo. Ele não vai instruir, né? Você não vai ter instrução, ouvir testemunha, e nem dar prazo para outras juntadas de documento, etc. Então, o mandado de segurança, ele tem a prova pré-constituída, mas eu entendo que procuração não é prova, né? Então, essa é uma das questões, né? Outra questão também, de monocraticamente, que é muito, isso aí é um caso muito comum, é quando há recurso próprio. E aí, eu lembro, né, mesmo sendo diferido, né, a OJ da SDI 2, né, 92, que ela é muito usada, mandado de segurança, ela estabelece justamente que não cabe, aliás, traz aquilo que já está na lei do mandado de segurança, que não cabe quando há recurso próprio. E mesmo que não seja... Nós tivemos aí uma divergência enorme há pouco tempo dentro da CEDI sobre a questão da emenda inicial, né? Quando surgiu a reforma trabalhista, tivemos opiniões bem diferentes em relação a isso, por exemplo, que é uma decisão que não cabe recurso imediato, né? O recurso, então, você tinha aquele que entendia que não cabia, porque isso ia ser apreciado depois, poderia ser motivo de recurso posterior, recurso ordinário, né? Então, a quantidade é enorme. E até na fase de execução. A gente vem considerando, pode se não esteja também na lei, a gente vem considerando o caso dos embargos à execução e embargos de terceiro, também, embora não seja recurso tecnicamente, seja ação incidental, nem se reconhecendo como... porque você vai decidir algumas coisas que, principalmente quando diz respeito lá à execução, né, a cálculo, enfim, questões que passam por uma possibilidade de embargos, né? O embargos aí ele ganha também um pouco de natureza de recurso. Então, se há possibilidade de embargos, a execução, então não cabe, então, o mandado de segurança. Bem, eu estou falando há 1 hora aqui, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma questão a me criticar, né? ou a levantar. Pois é, o pessoal, quem quiser, abre o vídeo, pode fazer pergunta, né? O tema realmente é muito interessante, Ivan. E questões que realmente assim passavam longe do meu pensamento, viu? Como essa questão... É claro, por exemplo, é claro que quando você fala da impossibilidade, né, do juiz recorrer da decisão do mandado de segurança, né, é evidente que isso a gente já intuía, mas nunca tinha processado na minha cabeça assim, que aquele dispositivo da lei não se aplicava mesmo para a gente, né? Porque isso até a hora que dá assim, uma certa vontade de recorrer da decisão do mandado de segurança. Mas é claro que é extremamente incompatível com a posição do juiz no processo, né? Outra coisa que eu acho também que não tem muito sentido no mandado de segurança contra ato judicial é a questão do juiz prestar informações, né? Porque isso já necessariamente já deveria vir com as provas apresentadas no mandado de segurança, né? Todo aquele contexto processual, né? E acaba que a gente vai prestar as informações e fica repetindo coisas que já estão ali, né? O que você acha disso? Isso foi até interessante, eu até ia falar sobre isso e pulei, porque essa questão de prestar informação, eu vejo, meu modo de ver, como facultativo, né? Porque, na verdade, pode ser inútil, mas muitas vezes é importante, né? Eu até já pensei em despachar
caso queira, preste informação, mas aí também que você acaba ferindo a lei do mandado de segurança, né? Porque a lei do mandado de segurança não dá essa faculdade, mas tem muitos juízes que não respondem, poucos, muito poucos, mas tem alguns que não respondem, tudo bem. Agora, a informação, ela ajuda muito dependendo do caso. Tem casos realmente que vai repetir, olha, eu fiz isso e tal, eu mesmo quando era juiz, às vezes, tira a fotocópia aí para informar e manda a fotocópia e tal, não tenho nada, está lá, minha fundamentação está lá, não mudei nada. Mas às vezes não, às vezes a informação, por quê? Porque a informação que a gente tem lá em princípio é a informação que o IPETRAN te deu. E às vezes tem alguma coisa lá que ele omitiu. E também o terceiro prejudicado aí, também ele não fala nada. São poucos os terceiros interessados que falam, não é comum a falar. Talvez assim, 10% a 20%, sei lá, que o terceiro interessado fala. E às vezes fala também de uma forma bem genérica. E a informação que o juiz dá, porque o que eu aconselharia? Dá trabalho, né? Mas dá a lida na petição inicial e ver se tem alguma coisa ali que ele está informando errado ou não está dando. É muito importante, às vezes é decisiva a informação da autoridade. E às vezes não, às vezes um repeteco daquilo. Agora, só sobre a primeira questão que você falou, eu tive um colega do meu concurso que entrou com embargo de declaração uma vez, muito tempo atrás, e foi assim, rechaçado de plano, né? Eu não sei, ninguém mais nunca entrou. Eu nunca recebi um embargo de declaração do juiz. Não sei se eu teria a mesma. Talvez eu receberia não como embargo de declaração, mas receberia a petição e responderia, alguma coisa assim. Né? Nunca tive essa situação. Mas é uma coisa chata para o juiz de primeira instância, que já está trabalhando, atarefado, e ter que parar para responder o mandado de segurança. Eu sei que isso é uma coisa, então meu entendimento é que seria facultativo, ele que vê se é importante ou não, dá. Ou então faz só aquele formalmente ali, né? Me reporto a meu coisa e tal, aquela coisa simplesmente para não dizer que não fez. E outra coisa, nas informações, o juiz deve defender o ato? Ele deve sustentar o ato ou simplesmente deve relatar aquilo? O que você pensa? Eu acho que deve ser o mais imparcial possível. Eu acho que ele deve relatar, e se ele tem uma tese jurídica, ele pode expor que é o que fundamentou o ato dele, né? Então, na verdade, ele já deve estar fundamentado. Ele vai repetir, como você falou, ele vai acabar repetindo. O que pode acontecer é uma novidade qualquer, alguma coisa que ele pode informar. Então, pode ser também que ele tenha feito um despacho muito sucinto e queira fundamentar ali melhor, pode, ele tem a liberdade eu acho que ele tem a liberdade de defender o ato dele, tá? Isso não chega a confundir com a parte, ele está justificando aquilo que ele... Agora, o que ele não tem é, assim, contestar num sentido... Por exemplo, eu não acho assim que seria muito recomendável o juiz falar ele entrou fora do prazo de 120 dias. Questões que são questões que, evidentemente, que a primeira coisa que o relator vai ver se está no prazo, né? Mas entrou fora do prazo, ou questões processuais de preliminares e de uma defesa, que aí realmente já começa a ficar uma característica de defesa, porque isso aí é o que eu disse, né? Quando é uma autoridade lá, um prefeito, ele vai fazer a informação dele, vai ter natureza de contestação, ele pode recorrer, embargo de declaração, ele vai estar muito... Agora, no caso do ato judicial, ele tem que tomar cuidado para ele, né, não se posicionar de forma parcial. Eu não ouvi direito. Não, entendi. Tem alguém falando? É o Hugo que está falando. Ô, Hugo, seu som não está bom, não, Hugo. Não estou falando, não. Estou pensando. Estou desligando. É que está ligado, o seu alto-falante está ligado.
Mas eu quero fazer uma parte. A minha voz está boa? Estão me ouvindo? Tá boa, Marisa, pode falar. Primeiro, eu queria contestar que, na verdade, no lugar do Ivan, porque falar para uma plateia que só aparecem as iniciais é horrível, gente. É insuportável você falar. Para uma tela já é difícil, né? O contato pessoal já é difícil. E falar para uma tela que só tem iniciais é horrível. Você não sabe, na verdade, quem está de fato te ouvindo ou quem está na cozinha pegando um café ou na esquina e deixou lá o computador ligado. Pode protestar, Ivan, que eu deixo. Estou falando isso assim, porque eu acho que eu não gostaria. É muito esquisita essa história. Depois, eu queria dizer assim, que eu estou chegando no segundo grau há pouco tempo e na CEDI. E o Ivan é minha âncora. Quando eu tenho dúvidas, eu cheguei a ligar final de semana para o Ivan, perguntando, Ivan, recebi esse mandado de segurança. E agora? Agora com o Covid, então, que tudo explode nos finais de semana, nos plantões, é minha âncora. Então, assim, tenho que prestigiá-lo nesse momento, porque realmente tem um conteúdo bom em termos de mandado de segurança, muito bom, é um professor. E o que eu vejo dessa informação da autoridade coatora é que faz muita diferença. Às vezes, só com o que vem no papel, que é relatado pelo impetrante, a gente não tem uma base do que se passou na cabeça da autoridade coatora para deferir ou indeferir uma certa pretensão. E com a explicação da autoridade, a gente compreende o que ela quer com aquela decisão, qual é a intenção dela. Então, assim, eu acho importante responder sim. Responder defendendo o seu ato. Pronto, falei, acabou, chega. Vou sair. Esse bate-papo com o Ivan, ele já estava programado desde o final do ano passado, né, Ivan? Que a gente conversou e acabou que as coisas foram acontecendo e só agora nós conseguimos realizar, né? Mas é um tema muito, muito importante mesmo, né? É o que a gente estava conversando, porque eu, de tempo todo aí, que eu sou magistrado, eu nunca vi assim, uma discussão relacionada à primeira instância com a segunda instância. Então, esse tema é um tema delicado, né? É delicado, porque o mandado de segurança é aquele momento que a segunda instância interfere, não é aquela reforma da sentença que está todo mundo acostumado, interfere na condução do processo. Então, é assim, é uma ferida, né? Uma tocada na ferida. E eu nunca vi assim, uma discussão da primeira instância com a segunda. A gente estava até antes de começar falando sobre isso, né? A diferença que eu senti uma diferença muito grande quando eu saí da primeira instância e fui para a segunda instância, porque na primeira instância, o que acontece? Você é tudo ali, né? Você faz a instrução, você faz a execução, e a sua decisão é o topo, né? Como a gente pensa às vezes, né? Eu julgo como eu penso, quem quiser que reforme. Quando você vai para a segunda instância, é muito diferente, porque você fica bem mais distante e você tem que discutir com todo mundo, juridicamente, né? Desde o seu gabinete, quem te ajuda a fazer os votos, depois na tua, você é vencido, você tem que mudar entendimento, você tem que adaptar o seu entendimento com o colegiado. Quer dizer, você trabalhar com colegiado é muito diferente de você trabalhar sozinho ali. Então, são duas coisas. E não há um meio termo, né? Não há um meio termo, há uma diferença muito grande. E o mandado de segurança acaba sendo aquele momento que o juiz é incomodado, né, digamos assim, né, usando uma expressão bem corporativa, é um pouco incomodado por uma decisão que vem lá de cima, né, que às vezes também o desembargador não sabe direito o que aconteceu ou não, dependendo da situação. Então, é o que a Marise, né, minha colega lá, desembargadora da CEDIA, obrigado pela participação aí, pela pergunta, justamente, e ela também, né, veio da experiência lá da primeira instância, né, e sabe também o que eu estou dizendo, que há uma diferença muito grande e um distanciamento, né? Eu acho que esse distanciamento aqui é muito ruim e é difícil saber como conciliar também. Eu estou fazendo uma reclamação aqui, mas eu também não tenho proposta assim, do que poderia ser feito, talvez aqueles encontros, né, e tal, ou, enfim, mas pelo menos aqui eu tinha.
Ivan, mudando um pouco de assunto aqui, mas entrando dentro dessa questão do... A Patrícia quer falar, Patrícia Lamperti. Vou fazer a minha pergunta primeiro. Espera que a minha é prioridade. Eu terminando mesmo. Gente, eu vou permitir. Mudando um pouco de assunto, mas entrando dentro dessa questão do colegiado, né? Muitas vezes as pessoas veem os julgamentos do Supremo e acham aquilo uma bagunça, acham aquilo uma confusão, né? O que você tem a dizer sobre essa experiência da decisão colegiada? É melhor, é pior ou não faz diferença nenhuma? É difícil falar, né? Isso, porque em alguns momentos pode ser melhor e outros não. Você sabe qual seria o meu projeto de lei se eu fosse fazer? Aliás, até uma vez eu escrevi para um desses deputados, mas nunca me responderam. Eu acho que a segunda instância ela devia ser mais simplesmente para anular. Entendeu? Então, quer dizer, se o juiz ele agiu de uma forma teratológica, ilegal, cerceou um direito, então a segunda instância ela ser uma segunda instância meio de cassação, né? Vou dizer assim, e não assim você devolver toda a matéria, né? Agora também é lógico, tudo que se mexe no processo tem vantagem e desvantagem. Para mim, que Ovenda escreveu tudo que era para ter escrito lá no século XIX, tudo que tenta se mexer hoje no processo, essas reformas, todas elas processuais, elas criam uma vantagem e depois criam uma desvantagem. Ou ela dá mais poder ao juiz e aí você mais o direito de defesa, ou aumenta o direito de defesa e diminui a rapidez do processo, da celeridade, como se fosse aquele cobertor que para você cobrir a cabeça, você descobre o pé, para cobrir o pé, descobre a cabeça. Quer dizer, eu acho que a técnica processual, ela não tem muito mais para onde ir. Você fica mudando aqui um pezinho, tira daqui, põe um pouquinho para ali. Porque a questão geral do direito, eu acho que está no direito material. Eu acho que a questão mesmo está aí. O processo, e nós criamos todo esse discurso de acesso à justiça, para a justiça, para a justiça, tá? E isso não foi equilibrado com o direito material. Tá? Então, e também com formas também de cobrar o seu direito sem necessidade de justiça e de poder judiciário. Né? Acesso à justiça, aí estou me referindo a entrar com ação judicial. Então, você tem assim, uma demanda muito grande, né? Muito grande, principalmente a partir da década de 60, né? Um volume que não existia, e isso também você tem as dificuldades, porque você vai criando uma porção de mecanismo com dificuldade de ter aquela rapidez, e no processo do trabalho, né, gente? É uma coisa lamentável, mas a gente demora muito no processo de conhecimento e às vezes chega no processo de execução, não consegue nem executar, né? Muitas vezes, então uma situação que leva a uma situação das piores. O trabalhador recebeu uma sentença positiva e depois não receber aquele valor. Né? Então, ele vai pegar lá, levar, botar numa moldura a sentença, botar na parede, dizer, né, olha, eu ganhei aqui, um dia eu ganhei essa sentença aqui, tal. Mas nunca recebi nada, entendeu? Então, essa efetividade, né, fica muito desproporcional, eu acho, em termos. Paty. Olá, dá para me ouvir bem? O microfone está funcionando? Muito ruim, está ruim. Melhorou agora? Melhorou. Não sei, está com algum ruído. Boa noite a todos. Ivan, achei muito boa a exposição. E, como disse até a Rosane aqui no comentário, o mandato de segurança é um assunto que sempre, pelo menos para mim, sempre causa um certo susto, né? A gente escuta abuso de autoridade, né? E recebe. E como substituta, também, eu acho essa questão das informações, eu acho que ela é bem relevante, porque já aconteceu muitas vezes da gente receber uma designação
entrar na vara e receber esse susto. Olha, doutora, chegou o mandado de segurança. Às vezes a gente nem tocou no processo, não sabe ainda nem do que se trata. Então, acho que é interessante também poder, nesse ponto de vista, recapitular e ver o que aconteceu, né? E uma curiosidade que a Marise fez de pergunta, que eu queria passar, era saber quais são os temas que têm sido mais debatidos, se mudou um pouco o perfil dos temas durante essa pandemia. Exatamente. Eu lembro também. Às vezes você pisava na vara, ó, tem um mandado de segurança aí. Aquela coisa, né? O que é? Quem foi? Não sei o quê. No interior, é bem menos às vezes, né? Eu lembro que uma vez, como advogado, eu fui no interior de um líder sindical que ele foi preso pela lei eleitoral. Poxa, aí eu falei para eles, foi até em Três Rios, até lembrei agora o local. Aí eu falei, não, vamos aí, vou entrar com habeas corpus, coisa, não tenho lá no Rio. Pelo amor de Deus, não entre nada desse tipo no Rio, porque vai me desmoralizar. Se eu for solto aqui, com mandado com habeas corpus do Rio de Janeiro, eu estou frito. Eu tenho que resolver aqui o problema com o juiz, com coisa, sair. Então, existe assim aquela coisa bem bairrista, né? De não ter uma interferência externa. Agora, ali na capital, né, bem é uma coisa normal, aqueles advogados já estão assim, antigamente era no mesmo prédio, né, subia e já ia ali despachar com o desembargador e tudo mais. Então, é aquele negócio. Nós estamos vivendo agora uma quantidade enorme, a sua pergunta aí sobre o Covid, sobre a questão do fundo de garantia, né? Então, tem assim, uma quantidade enorme de processos em relação à liberação de fundo de garantia, alguns processos em relação a esses ajuizados por sindicato, né, de redução de trabalhador, de fornecimento de material, isso tudo chega lá, né? Enfim, até agora teve recentemente esse da escola, então também foi até noticiado aí, né, nos órgãos de comunicação, teve a decisão de primeira instância e teve o mandado de segurança também, que foi decidido pelo desembargador Chen Charon. Então, a gente tem isso aí, né? O que vai acontecendo vai... E na segunda instância chega mais cedo, né, esses casos, né, do que nos recursos ordinários. O recurso ordinário vai demorar, a turma vai demorar para receber esses temas. E na CEDI recebe logo, né? Tem logo qualquer reforma trabalhista, tivemos vários mandados em relação... Tem alguns temas que são permanentes. Tem hora de salário, todo dia o feijão com arroz, todo dia tem, toda sessão tem, muito essa questão de perícia, né? Você tem que depositar perícia ou não. Esse tema hoje está pacificado, né, por causa da OJ. A penhora de salário é sempre polêmico, né? Sempre tema polêmico de entendimento. Acho que isso é geral dentro do tribunal, de modo geral. Então, tem esses assim que são permanentes, perícia, penhora de salário, deixa eu ver mais aqui. Sempre tem aqueles de execução, né? A instrução telepresencial. A instrução telepresencial. Olha, não conheço nenhum mandado de segurança. A lá, Marise, talvez falar de telepresencial, Marise. É mesmo? Então, eu vou passar para a Marise falar então sobre isso, porque eu não estou lembrando, não. Muitos, quase todo dia. Agora, então, cada vez pior. E normalmente pela reclamada, impetrante, empresa, querendo, já com, inclusive, concordância do terceiro interessado no processo principal, né, subjacente. Mas tem sido muito comum. Faz parte da resistência, né? Gente, a resistência é total, a resistência por todos os participantes, inclusive por tantos nossos, né? Então, enfim, não tem nem como fugir.
Mas tem. E outro assunto que eu lembrei, Ivan, são os acordos, o cumprimento dos acordos homologados nessa época de pandemia. Também foi tema bem recorrente. Eu não sou relator de processo de mandato de segurança, porque sendo presidente da CEDIA, eu tenho que me justificar aqui nessa, né? Quer dizer, a Marise está recebendo. Eu só tenho contato com os processos na sessão, quando vai para a sessão. Então, eu confesso que eu não peguei nenhum, quer dizer, eu não julguei nenhum, porque eu também, vocês devem estar recebendo, quando for para a sessão, é que eu vou ter conhecimento, né? Então, como eu não sou relator, eu voto, né, na sessão, mas não recebo relatoria como presidente da CEDIA. Eu só voto. Né? Então, vou defender o Ivan mais uma vez. Na verdade, você não vai receber, porque esses eu estou extinguindo, porque é aí o entendimento pessoal de que não cabe, porque há recurso diferido. Então, você não vai receber, não vai para o colegiado. Esses não vão para o colegiado. Não, vão por agravo regimental, né? Recorrendo da decisão. Aí, no agravo regimental, aí eu vou ter conhecimentos. Quem recorrer você extingue o processo, pode ter agravo regimental, aí quer dizer, vai ser lá na frente que eu vou ter conhecimento da matéria, porque eu não vi nenhum ainda, não peguei realmente nenhum sobre telepresencial. Então, e agora nós tivemos até esse ato, né, de memoriais, também é uma coisa que está discutindo aí, esse ato que saiu para o desembargador receber memorial em recurso telepresencial, né? Que é difícil de administrar isso também. A gente já tem sessões toda hora e o advogado tem direito aí falar tal na sessão, aí você ainda vai ouvir ele falar antes e sem tempo, né? Porque na sessão ele tem 10 minutos para falar. E você vai parar e tal para ficar ouvindo às vezes. É o problema que eu falei no início da intensidade, né? Porque hoje em dia tudo é muito rápido. Então, até o memorial, se o advogado fosse esperar lá para o dia que o desembargador está lá, ir lá agendar, agora, né, já você acorda ali, já tem um recado. Então, é um volume muito grande, né, de intensidade de trabalho, né, muito grande. Estou vendo o Hugo, tudo bem? O Benimar, grande Benimar, Rosane. Eu estou falando só com quem mostra a cara. Quem não mostra a cara. Pessoal, nós já estamos aqui com 1h25 já de bate-papo. Mais alguma pergunta para o nosso palestrante? Quer fazer o encerramento, Ivan? Olha, eu agradeço aqui o papo, né? Meio atrasado, né? Como você disse, a gente estava para fazer isso já há bastante tempo, desde o ano passado, e foi passando, foi passando. E eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço a Matra, especialmente a você, por ter propiciado aqui esse canal aqui sobre um tema que, a meu modo de ver, para nós, magistrados, muito importante. Ivan, nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Na verdade, a iniciativa partiu do Ivan, que me procurou lá atrás, querendo fazer uma palestra dessa, né? Então, isso é muito legal, né? Isso mostra que o interesse, né, em difundir o conhecimento, né? Isso é muito legal, você está de parabéns por causa disso, né? E estamos aí abertos aí para os outros colegas que também queiram, né, participar e se dispor a vir aqui a falar, né, num bate-papo amistoso, né, Ivan? Sem muita controvérsia, né? Mas é isso. E eu agradeço a presença de todos, agradeço muito a presença do Ivan, mais uma vez, agradeço a presença de todos, né, colegas, servidores, estudantes, advogados aí que compareceram aqui, e convido a todos para a próxima semana, dia 23, quarta-feira, se eu só conferir aqui, 23, quarta-feira também, às 17 horas,
nós vamos ter uma palestra com um bate-papo jurídico com o Rodrigo Brandão, que é nosso assessor jurídico da Mata, professor também, procurador do município, advogado, sobre o tema a liberdade de expressão e a magistratura. Então, já ficam todos convidados, tá bom? Ivan, muito obrigado, então. E eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente pode ainda continuar a se despedir.